Olá, seja bem-vindo ao canal Ilustrando o Mundo, o canal onde eu mostro pra vocês as coisas que me ajudaram a aprender a desenhar e as coisas que estão me ajudando a melhorar, e assim eu espero que consigamos evoluir juntos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma sugestão para treino de rostos, ou melhor, para treinar as características dos rostos e deixar nossos personagens muito mais interessantes. É uma coisa que eu tô tentando treinar muito agora. E eu fiz até essa sugestão lá no grupo do WhatsApp, inclusive o link vai estar aí na descrição. E o Lucas fez uma pergunta, ele tem uma dúvida que é muito interessante quando eu sugeri esse tipo de exercício, que é basicamente pegar uma foto de referência, e principalmente de pessoas com etnias diferentes, e tentar ali ver quais são as características mais que diferenciam mais uma etnia da outra. E aí o Lucas perguntou o seguinte: mas isso não é cópia? Então, Lucas, a resposta é sim e não. Explicando melhor, se você se referiu a copiar fazendo um realismo, uma espécie de cópia mesmo da imagem sem prestar atenção em nada e só replicar aquilo que já está ali, então a resposta é sim, isso é cópia. Mas se você está se referindo a pegar as características daquela foto, daquela imagem e analisar as diferenças das proporções e a diferença nos órgãos quando se trata de uma etnia diferente, então você vai estar fazendo uma espécie de estudo e arrecadando informações para que você possa usá-las futuramente quando for criar um personagem de cabeça. Então, esse é um excelente estudo para você ver na prática aquilo que eu já tinha comentado em vídeos anteriores, que as pessoas não são iguais e que temos as nossas diferenças. Esse é o tipo de exercício que melhora bastante a nossa biblioteca visual, no sentido de que quando for necessário criar um personagem, por exemplo, um negro, ou um branco, ou um asiático, você já vai saber quais são ali mais ou menos as características de cada um, qual a diferença do nariz, do olho, e enfim, isso facilita bastante na hora da criação, porque você não fica tão refém de ter que usar sempre referências. Não que você nunca mais vai usar depois de fazer 20, 30, 50 exercícios desses, mas com certeza depois que você pegou um hábito de fazer esse tipo de estudo de vez em quando, você vai precisar cada vez menos de usar referências. Tem uma diferença entre usar uma imagem para fazer uma cópia e usar uma imagem apenas como referência. É algo que eu quero abordar um pouquinho mais a fundo mais pra frente no canal, mas de forma resumida, o que acontece basicamente é que na cópia você já tem uma imagem pronta ali, e o que você vai fazer é copiar ela. E não tem problema nenhum fazer isso se é o que você gosta de fazer. Eu particularmente acho um pouco entediante e eu acho muito mais divertido tomar algumas decisões na hora de desenhar. E quando você usa imagem para referência, aliás, imagens, porque quando nós usamos referências para criar os nossos personagens ou qualquer outra coisa, um objeto, você nunca pega somente uma imagem como referência, mas você faz toda uma biblioteca de imagens ali, um conjunto delas, e tenta pegar um pouco de cada para criar algo novo. E é mais assim que funciona na ilustração tradicional. Porém, aqui nesse tipo de estudo que nós estamos fazendo agora, nós não precisamos de tantas imagens. No caso, nós só vamos basicamente pegar algumas características das imagens principais aqui que nós escolhemos e relacionar, ver ali, prestar atenção em quais são as coisas que as diferencia uma da outra e quais são as características que faz você olhar e falar: não, peraí, esse desenho aqui é de um cara branco e esse aqui é um desenho de um cara negro. Lembrando que também você pode fazer essas relações e essas comparações com várias outras etnias que temos por aí, né? Mas a priori nós vamos ficar só com essas duas aqui agora. No início do vídeo, se você prestou atenção, você pôde reparar que eu usei aquela mesma estrutura que nós usamos naquela aula que ensinamos a fazer uma cabeça. Porém, dessa vez colocamos mais características e deixamos o nosso rosto muito mais orgânico do que aquele, né? Aquele primeiro que nós tínhamos feito ficou meio robótico, meio sem sentimento. Esse também tá sem sentimento, mas já é um rosto um pouquinho mais agradável do que aquele todo quadradão, todo simples que nós fizemos no início desses nossos vídeos aí. Eu escolhi para fazer esse meu estudo o T'Challa, o Pantera Negra, né, dos Vingadores, e esse outro cara aí, qualquer que eu achei por aí.
E eu peguei justamente eles dois porque eles têm características muito gritantes no sentido de diferença, né? E isso que é o legal nesse tipo de estudo, que você começa a perceber como é muito mais divertido quando as formas variam, né? Quando o nariz é diferente um do outro, quando tem ali algo mais quadrado ou algo mais redondo, e isso que mostra quem é quem. Isso é uma coisa que faz o desenho ficar muito mais divertido e muito mais interessante para fazer. Eu particularmente gosto muito mais de fazer personagens com características gritantes, né, como lábios grandes, o nariz também com uma proporção maior. E enfim, isso acho que deixa o desenho muito mais interessante. E as coisas que eu pude perceber aqui, fazendo as comparações e vendo qual é a relação entre um personagem branco e um negro, eu pude perceber que um negro fica muito melhor representado num desenho com o nariz e a boca um pouco maiores do que o do personagem branco. Isso não é regra, mas tende a acontecer muito. Outra coisa também é a espessura, né, a grossura da sobrancelha, que também tende a ser um pouco maior aí. Além das coisas óbvias, claro, como a cor da pele e também o tipo de cabelo, que é diferente. E geralmente são essas as características, né, tirando a cor, quando você olha assim no papel sem coloração ainda, que faz você definir se aquele personagem é negro ou se ele é branco. E é muito legal isso, né, conseguir passar essas informações e fazer essa distinção sem precisar usar a cor, usando somente ali os traços, e você consegue já passar essa sensação, essa diferença, e isso já é muito legal. Então o desafio que eu vou deixar para vocês hoje é também fazer esse tipo de estudo aí. Eu vou deixar essas imagens que eu usei como referência lá no grupo, e também eu vou deixar outras imagens também para que vocês possam não fazer somente essas, mas também treinar com pessoas com outras características também, né? E quando vocês fizerem esse exercício, mandem lá no grupo, que como de costume eu vou estar analisando e tentando corrigir para que possamos evoluir juntos. E se você ainda não conhece o nosso grupo, o link vai estar aí na descrição. Seja muito bem-vindo lá também, espero poder te ajudar. Pois bem, o vídeo de hoje não foi um tutorial passo a passo, né, mas foi uma dica de como você pode melhorar o seu estudo de rostos usando aquela fórmula que nós usamos lá na aula 6. Se você não viu, também dá uma visitada aí no canal e assista. E eu quero ver o seu desenho, hein? Manda lá no grupo. Dito isso, lembrem-se que não basta alcançar a sabedoria, é preciso praticá-la. Frase bonita, né? Mas não é minha não, é do Cícero. E é com essa frase que nós encerramos o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. E lembre-se que esse é mais que um canal de desenho, é um canal de ideias. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!